Olá, queridos telespectadores, o meu nome é Dizinho Vaz e hoje vou fazer uma entrevista especial com a advogada de imigração Rita Mendes. A Rita é uma das advogadas, talvez das mais sucedidas da cidade de Brockton, e ela hoje vai partilhar algumas dicas de como nós, ou imigrantes que acabam de chegar a esse país, podem encontrar documentos aqui nos Estados Unidos. Ela também vai dar alguns conselhos para as pessoas que ainda não começaram o processo, quais são os passos que devem seguir para, portanto, poderem conseguir os documentos. Rita, muito obrigado e seja bem-vindo outra vez, portanto, ao meu programa, se assim posso dizer. Eu que agradeço, Dizinho, e estou sempre disponível para quando precisar. É um enorme prazer poder estar aqui, fazendo parte com você, conversando com a comunidade, esclarecendo dúvidas, que eu acho que é muito importante. A gente vê tantas notícias, tantas informações, é muito difícil saber qual a informação correta, qual acreditar. Então é muita coisa, então é muito importante esses programas para a gente poder estar fazendo para a comunidade, para as pessoas que falam a nossa língua, poder ficar bem informada. Então é um prazer todo meu. Muito obrigado. Portanto, você é advogada muito bem conhecida aqui na cidade de Brockton, obviamente. Praticamente todo mundo conhece quem é Rita. Por que a advocacia? Excelente pergunta, porque quando eu estava na high school, que eu estava estudando, e eu sempre queria ser professora de inglês. Então, o meu objetivo era poder estar ensinando inglês para adultos, como segunda língua. E eu tinha até minha professora de espanhol, ela dava aula no centro, que é nas escolas de Brockton de noite para adultos, de inglês. E ela deixava eu ir, eu ajudava ela na classe, e eu tinha certeza que eu ia ser a professora para dar aulas de inglês. E a vida foi me levando. Quando eu formei da Massasoit, eu estava vendendo casa, eu achei que eu ia ser corretora, vendendo casa, estava indo tudo muito bem. E aí depois o mercado caiu em 2008 e eu sabia que eu tinha que voltar para a faculdade para mim poder ter uma carreira, ter uma profissão. E eu já ia bastante com as pessoas, sempre fiz intérprete, eu traduzia nas cortes, eu traduzia com escritórios de advogados. E eu olhava para os advogados, questões de imigração principalmente, e eu percebia que muitas vezes eu sabia até mais que os próprios advogados, que eram os especialistas, porque eu passei pelo processo, a minha família, minha comunidade, as pessoas, ajudei as pessoas. Então pensei assim, em vez de eu ficar tão incomodada com os advogados que não falam a língua, que talvez não está tão investido ali na causa, por que não eu mesmo ir para a faculdade e me tornar advogada? Se eles conseguiram, eu também posso conseguir. Não tinha noção que eu estava me entrando. Realmente é muito difícil, é muito desafiador, é muito árduo a jornada até chegar lá. Mas quando a gente está com o nosso objetivo, com o alvo, por que nós estamos fazendo aquilo? A gente tem aquele porquê que você está fazendo, aquela sua missão, o seu chamado, acho que vai te dando força para ir. Então, acabou que eu virei advogada e justamente de imigração, porque o meu alvo não é ser advogada para ganhar todo o dinheiro do mundo e ficar rica, mas advogada realmente para mim poder me capacitar para me ajudar a minha comunidade, que para mim é o que é importante. Por acaso. E relativamente ao seu escritor, que tipos de casos é que recebe mais? Porque sabemos que as pessoas chegam aos Estados Unidos de diferentes maneiras. Há outras pessoas que vieram como visitantes, acabaram por ficar, e agora muitas pessoas estão a vir, portanto, via fronteira. E no seu escritor, que tipos de casos é que recebe mais? Geralmente os mais complicados. Mais complicado que esses seus casos. Porque quando as pessoas vêm com visto de turista e aí querem estender o visto, geralmente elas vão num notário, uma pessoa que fala a língua, uma causa mais simples, que pode ser fazer, ou se casaram com um americano, muitas vezes elas vão no amigo, dá-se um jeito e resolve ali a situação. Mas quando o bicho pega, quando está com processo na corte, quando está com processo de deportação, quando está na frente do juiz, quando a situação está mais apertada, aí sim que as pessoas procuram mesmo um advogado. Então a gente faz todos os tipos de casos, na questão da área de imigração, na área familiar, porque tem a questão de imigração
da área do trabalho. Então, da área do trabalho também é onde que ganha dinheiro, faz mais dinheiro. Como o meu alvo, eu sempre caio, o meu alvo necessariamente não é o financeiro, mas ajudar a comunidade, porque o de trabalho são as empresas grandes que querem os técnicos de informática, o melhor daquele país e vai trazer para os Estados Unidos para trabalhar nas grandes empresas. Então, eles já têm os advogados deles internos, é uma área que se você conseguir entrar, realmente é muito rica, mas não é tão assim emocionante, porque a gente lidar com famílias, com separação, com crianças que muitas vezes estão aqui e o pai foi deportado, então agora está aqui abandonado no país. Então, os tipos de asilo, as pessoas que estão atravessando a fronteira, visto U, que são pessoas que foram vítimas de violência doméstica ou vítimas de crime no país e cooperaram com a justiça. Então, são esses tipos de casos assim, que eu chamo mais complicado, mas não é porque é mais complicado. É mais complicado, mas é porque o que a nossa comunidade está vivendo no dia a dia está precisando. Então, eu estou ali para poder estar ajudando no máximo que a gente puder esse sistema que é tão fálido, né? Que é um sistema que tão injusto, que precisa ser atualizado. Mas não acha que muitas vezes vocês, advogados, recebem casos complicados porque as pessoas esperam por muito tempo? Geralmente as pessoas dizem, ok, posso fazer isso, vou tentar. E tentam, quando já é complicado, procuram um advogado. Não acha que isso seja... Com certeza. Obrigado por falar isso, porque até os casos que são simples, vou fazer com um notário, vou fazer com um amigo que é de casamento, eu vim com visto, meu casamento é legítimo, eu já tenho filho, eu não preciso de um advogado porque vai ser facinho. Quantos casos que eu já vi desse tipo, até mesmo que tenha filho na relação, da imigração está querendo negar o processo, porque muitas vezes a pessoa só manda a aplicação e não manda nenhuma prova do casamento. A gente sabe que o casamento é legítimo, mas a imigração não sabe. Então, cabe da gente ter que passar para a imigração muito mais informações. Então, assim, ou muitas vezes não se prepara para a entrevista. Quando chega na entrevista, fala tudo ao contrário, porque você já imaginou, você prestar atenção em cada detalhe. Então, às vezes você pensa, eu conheço a minha esposa, eu conheço o meu marido, mas aí você não está prestando atenção dos detalhes do dia a dia. Então, para a imigração, assim, mas como você vive com a pessoa e você não sabe que horas que ela acorda? Ou é porque eu saio mais cedo de casa, então não necessariamente eu não estou em casa. Mas por que você não sabe a cor da escova de dente ou da... Porque muda todo mês, eu não vou estar sabendo. Coisas, detalhes. Porque... Então, pequenos detalhes. Então, quando a gente faz essa preparação, aí eles começam a ver a seriedade que é dos detalhes, de prestar atenção. Muitas vezes os casais hoje em dia não querem manter a sua conta financeira junta. Mas por que eu tenho que ter minha conta financeira junta? Cada um tem a sua. Não, para a imigração eles ainda têm as tradições antigas, eles ainda pensam assim, mas se você é um casal de verdade, você tem que ter a conta conjunta. Nós sabemos que os jovens hoje, a geração de hoje, cada um quer ter a sua conta. A nossa geração é diferente, é complicada. Então, essas coisas, fala assim, é importante, porque senão a imigração vai ficar te questionando. Então, pequenos detalhes. Faz a diferença aí com o advogado, porque é muito mais fácil fazer correto do que depois consertar o que já foi feito antes. Então... E a outra pergunta que as pessoas me perguntam sempre, é que não sou advogado, mas as pessoas me perguntam, fazem pergunta de vez em quando, a alternativa para as pessoas que vieram aqui com visto de turismo, por exemplo, a alternativa dessas pessoas obterem visto de imigrante sem que, portanto, tenham que casar, há alguma alternativa? Se a pessoa estiver ainda com seu status válido, ou seja, se ela estiver ainda dentro da permanência, às vezes tem algumas formas assim de estar trocando o visto, vamos dizer, de turista para um visto de estudante. E aí com o visto de estudante, depois quando você já saiu do nível só de um inglês, você poder pegar uma autorização de trabalho, você pegar um social. E aí depende que você já conseguir estar formando e crescendo na sua área do estudante, tem uma empresa que vai te contratar e essa
empresa vai ser o seu sponsor e vai botar papelado para que você possa estar trabalhando nessa companhia. Então tem esses passos, mas muitas vezes é muito caro, porque você realmente tem que estudar e você não pode trabalhar. Então muitas vezes a pessoa não tem aquela disponibilidade. Outro visto também que muitas vezes a pessoa não sabe muito, que é o visto religioso. Eles pensam assim, eu não sou pastor. Você não é pastor, mas talvez você é o líder de jovens da sua igreja. Você é o líder do louvor, você está ativo na sua igreja. Então, se a igreja é uma igreja que é renomenada, que tem os membros, que tem as coisas papeladas, tudo direitinho, a própria igreja pode pedir o visto religioso para você. E esse visto religioso te permite trabalhar para você poder estar trabalhando na igreja e recebendo. E aí, depois de 2 anos, quando você vai renovar esse visto, você renova o visto religioso e depois dá a oportunidade de você pegar o seu green card. E muitas pessoas não sabem, e quando vem a saber do visto religioso, já perdeu a permanência. Porque depois que você perdeu a sua permanência, aí você já ficou indocumentado no país. Mesmo se o seu visto é de 10 anos, mas a sua permanência é só de 6 meses, você está aqui 7 meses, você já está já perdeu. Oh, ok. Portanto, uau, eu não sabia desse de visto religioso. Portanto, e relativamente às pessoas que estão estão a chegar aos Estados Unidos via México, por exemplo, fronteira, há alguma alternativa, possibilidade dessas pessoas também conseguirem esses vistos? Então, as pessoas que chegam pela fronteira chegam em uma outra categoria que muitas vezes os que vieram com visto acham que as pessoas que chegaram da fronteira têm até um pouco mais de vantagem. Porque as pessoas que chegam da fronteira têm a oportunidade de fazer a sua aplicação de asilo e depois, quando essa aplicação estiver pendente por 6 meses, ela poder dar entrada na sua autorização de trabalho. Então, muitas vezes a pessoa pensa que só porque ela entrou pelo México, ela já pode ir direto e pegar a sua autorização de trabalho. A autorização de trabalho não é um direito por si, ela é vinculada com algum tipo de processo. Então, se você tem algum processo de imigração pendente, aí você vai poder estar aplicando para a sua autorização de trabalho. Geralmente, as pessoas que atravessam a fronteira, o processo que tem disponível para elas é o de asilo, e aí precisa de bastante provas. É muito difícil ganhar um pedido de asilo, depende do país. O Brasil, como exemplo, se a pessoa é homossexual, gay, lésbica do Brasil, geralmente as chances de conseguir um pedido de asilo é maior, porque o Brasil ainda, apesar de tudo, é um país muito homofóbico e a gente tem como comprovar em recordes de números de assassinatos, de questões da política lá mesmo, que como que é, então que essas pessoas muitas vezes não estão protegidas no país. Violência doméstica, dependendo do país, questões de violência doméstica talvez possa cair, depende das provas, porque tem coisas muito específicas, tem que olhar cada caso a caso. Se o agressor, vamos supor que seja um policial, a gente sabe que aquela pessoa não vai poder estar indo para a polícia e para poder reportar aquele crime, porque a gente sabe que os policiais geralmente protegem a classe, protegem eles mesmos. Então, aquilo ali não vai chegar em lugar nenhum. Então, tem muitas coisas assim que a gente tem que analisar e ver cada caso. E se a criança for abaixo de 21 anos e tiver só com o pai ou só com a mãe ou tiver entrado sozinha, aí ela pode dar entrada no processo de abandono, que é para quem tem abaixo de 21 anos e não é casado, a melhor forma de poder estar conseguindo pegar o green card de uma forma não tão demorada. Mas é asilo também, vai ser... Não é asilo, pode diferente. Voltar para o seu país no outro dia, porque o asilo, quando é aprovado, tecnicamente você não se deve ir no seu país de volta, porque tecnicamente você ganhou aquele documento falando que não pode viver no seu país. Que não pode viver, que não pode voltar, porque está correndo risco de vida. Então, quando a pessoa ganha o seu documento e a primeira coisa que faz, já volta para o seu país de origem, quando ela está regressando com aquele tipo de categoria de visto do seu green card, pode ser questionado pelos agentes de imigração como que você voltou para o seu país, se você alegou, enfim. Então, não é aconselhado. E qual é o processo de obtenção desse visto de asilo? Quanto tempo leva para a obtenção do visto? Muitos anos. Muitos anos? Olha,
A fila de espera agora que está na corte está cada vez mais, eles estão contratando mais juízes e muitas vezes você tem juízes que estão na Geórgia, está em Nova York, está em outros estados, porque a corte só de Boston aqui não está dando conta. Então eles estão colocando os processos em outras partes do país, que é terrível para nós advogados, porque se diz que apesar que as leis de imigrações é federal, é no país todo, cada jurisdição, dependendo do seu estado, que cai dentro da sua jurisdição, vai debaixo com suas leis que foram decididas nas suas cortes. Então, quando a gente está representando um cliente que é daqui de Boston, e a gente está com um outro juiz que está em outro estado, que é outra jurisdição, a gente tem que estudar aquelas leis daquela jurisdição para saber se o nosso caso ainda vai ser muito complicado, uma loucura, uma bagunça. É um mundo muito realmente difícil da gente poder estar navegando. Mas o processo de asilo, você já consegue autorização de trabalho social dentro de um ano, porque agora eles estão tentando a imigração botar um pouco mais de pressão. Então, depois que assim que já completa uns 150 dias que o seu processo está pendente, a gente já manda autorização de trabalho e eles estão tentando processar mais rápido. Então, vamos botar dentro de um ano. E aí, até a gente conseguir uma corte final na frente de um juiz de imigração, pode demorar até 3, 4, 5, 6 anos. Enquanto isso, pode ser que provas se perdem, as testemunhas, pessoas que podem ser testemunha do caso, muitas vezes já passou mais tempo, é mais difícil você conseguir ganhar um caso depois que já passou tanto tempo. Então o caso se torna mais desafiador, mas não está tendo um recurso, não está tendo um juiz, é muita gente chegando e a fila de espera está muito grande. Wow. So, e relativamente ao visto de loteria, já conheço algumas pessoas que vieram com esse visto e as pessoas também me perguntam de vez em quando qual é o processo para a obtenção desse visto de loteria. Qual é o processo? A pessoa tem que estar fora do país e não são mais todos os países que estão agora aceitando esse visto. Então já diminuiu bastante. Eu sei que no Brasil já não tem mais, mas o pastor da minha igreja tem documento, está aqui, porque ganhou nesse visto da loteria. Um pouco de, não seria nem de reclamação que eu diria sobre este visto, é porque as pessoas que até mesmo saibam que isso existe ou que acaba ganhando, são as pessoas que estão um pouco melhor no seu país, se você for reparar, pessoas um pouquinho, até é muito difícil mesmo você achar pessoas que realmente não tem nada absoluto, e ser dada essa oportunidade de vir aqui para os Estados Unidos. Então eles não estão muito dando essa disponibilidade, são vistos muito restritos. Se você já estiver aqui nos Estados Unidos, geralmente não se aplica, você tem que estar no seu país de origem e tem que estar legal aqui também no país. Então é algo assim que agora está se diminuindo cada vez mais. Então não é uma coisa que está muito expandido, acessível ou aberto para as pessoas. Igual quando quem é americano vai fazer petição para familiares que estão no seu país de origem, para irmãos. Vai demorar mais de 10 anos. Ou se é para filho que já é adulto e casado, vai demorar mais de 10 anos. Então, tem alguns tipos de processo que você vai dar entrada e vai demorar muitos anos e até a tal da fila de espera que eles falam, eu acredito que seria essa, que é mais de 10 anos esperando. Então, assim, as leis imigratórias têm que ser atualizadas. A gente está vivendo num momento caótico no país, que até lá no Congresso não tem nem o representante, o responsável, que seria o speaker, está vazio. Então, como que a gente espera que vai sair alguma lei de imigração, que vai sair alguma coisa que realmente vai ajudar as pessoas? Igual eu converso direto com os nossos representantes federal e eu falo assim, pelo menos o DACA, que são as crianças que vieram para cá, que os pais trouxeram, que estudaram aqui, que foram tal os essential workers, o que na época da pandemia, que era o que estava na linha de frente, trabalhando, que tem autorização de trabalho, que tem um social, que não tem recorde criminal. Qual que seria a barreira dessas pessoas, dessas crianças que vieram para cá, que hoje já são adultos, construíram família, poder pegar e conseguir um documento, conseguir um green card?
Qual a imbecilidade seria nisso? Qual seria o raciocínio de impedir e não deixar? Porque a gente começa a pensar da questão de migratória, a gente quer que faça aquela reforma completa, que já abrange tudo. Obviamente seria maravilhoso. Mas vamos começar com alguma coisa, que os dois lados possam concordar. Mas nem isso não se passa. Se já passasse, já seria fantástico. Sobretudo em DACA, porque, como disse, muitas dessas pessoas, de facto, cresceram aqui nos Estados Unidos. Alguma dessas pessoas não falam nem outra língua que não seja inglês. Então, só falam inglês, cresceram aqui, pagam imposto, de facto, como se fossem americanos, mas não recebem qualquer benefício. A outra pergunta que eu tenho é relativamente às pessoas que vieram de países como Haiti, que tinham um status especial. E conheci outra pessoa também que, apesar do seu cartão, portanto a autorização expirou, portanto, porque era para 2 anos, se não me engano, depois expirou, tentou renovar, não conseguiu. Há alguma dica de como conseguir renovar isso? Esse é que é o problema, que esses status temporários, agora eu penso que é a Venezuela que está com esses status temporários, não é algo que as pessoas garantidas, você está sempre vivendo ali naquele momento da sua vida de dúvida. Hoje eu tenho esse cartão, hoje eu posso trabalhar, mas amanhã eu posso perder o meu trabalho. Então, isso é tudo coisas que no sistema de imigração tem que ser olhado, porque o Haiti é um país que está em crise, que é um país também que está realmente em um colapso. Então, as pessoas estão aqui, estão vivendo nessa situação com medo de ser deportado, tem essa proteção temporária e aí depois, quando vence, não poder conseguir renovar o cartão, você acaba ficando numa situação pior que você estava, porque antes, quando você tem autorização de trabalho, você consegue um emprego melhor, você tá tudo, depois parece que você fica clandestino novamente, para você estar trabalhando, você está já quebrando as leis. Então, isso é algo que a nossa governadora está pedindo muito o governo do Biden liberar a autorização de trabalho. As pessoas precisam trabalhar. As pessoas que estão aqui em Massachusetts querem trabalhar, o Estado precisa da mão de obra e a gente está dificultando para que essas pessoas consigam conseguir um trabalho, porque não está dando autorização de trabalho. Então, finalmente, a gente conseguiu passar a lei para que as pessoas, pelo menos, possam ter a carteira de motorista para conduzir, que foi quase 20 anos que demorou para poder lutando para conseguir essa carteira e finalmente conseguiu passar. E agora o outro foco da governadora, que toda vez quando ela tem a oportunidade de falar, nós precisamos que o governo federal libere autorização de trabalho para as pessoas que estão aqui. Liberando para que seja para os haitianos, liberando para os cabo-verdianos, liberando para os brasileiros, liberando para os venezuelanos, liberando para os latinos, liberando para as pessoas que estão aqui, que têm talentos, que... Os paraguinenses, não chamam guinenses. Os guiné-bissabenses, exatamente, Guiné-Bissau, precisam para poder ter autorização de trabalho, porque as pessoas estão aqui querendo trabalhar. E são colocadas em uma situação por causa do sistema de ter que trabalhar clandestino. E aí elas são vítimas do sistema, porque muitos empregadores talvez vão colocar essas pessoas para trabalhar e deixam de pagar. Aí elas ficam com medo de reportar, apesar que tem direitos, que obviamente, independente do seu status imigratório, se aconteceu isso, tem direitos, mas a pessoa já fica com medo, porque está nessa situação, já fica mais vulnerável, já é mais vulnerável sobre esses crimes trabalhistas. Sobretudo isso, fica com medo, porque também, como sabe, eu trabalho com muita comunidade, trabalho com muitos negócios e já vejo muitas pessoas já serem abusadas, talvez porque não têm documento, essas pessoas têm medo de serem, portanto, deportadas. Qual é o risco de uma pessoa queixar do seu empregado se essa pessoa não tiver documento? Há algum risco dessa pessoa for deportada para o seu país? Então, são duas coisas. Uma, você está lidando com a lei estadual, então você vai estar falando com a Attorney General de Massachusetts, você vai estar trabalhando com as leis
trabalhistas de Massachusetts. E a imigração é federal. Então, são dois governos separados, porque aqui nos Estados Unidos, como se fosse os 50 países, né? Cada um tem a sua própria autonomia para ter suas leis. Então, nas leis de Massachusetts, não tem nada a ver, independente do seu status imigratório, porque não está comunicando com o federal. A gente não vai lá checar com a questão da imigração, falar, você não tem documento, então você... Porque são dois governos separados. Então, não tem absolutamente nenhum risco da pessoa poder estar queixando do seu trabalhador. Pelo contrário, o trabalhador que corre o risco por estar cometendo esses abusos contra as pessoas que está trabalhando, além de estar contratando as pessoas que não têm documento, está fazendo isso para tirar proveito das pessoas, que é a parte onde eles são bem severos, que a pena, dependendo, pode chegar a ser até criminal e não só financeira. Ok. Portanto, para vocês que estão a ver em casa, se tiver alguma queixa para emitir contra o seu empregador, não tenha medo, porque é o seu direito e ninguém vai lhe deportar porque você queixou da pessoa que está a ser injusta consigo. A outra pergunta que eu quero perguntar, sei que portanto, a televisão está aqui nos Estados Unidos, mas agora com redes sociais, obviamente, o programa vai ser visto talvez em outros países, incluindo o Brasil, incluindo Guiné-Bissau, Cabo Verde, outros países africanos, outros países que falam a língua portuguesa. Para a pessoa que está a nos ver nos outros países, qual é a melhor dica para conseguir visto para os Estados Unidos? Essa pergunta eu recebo direto, justamente pelas redes sociais. As pessoas me localizam, seguem nas redes sociais e perguntam como que posso conseguir chegar nos Estados Unidos. Com certeza, se tiver alguém aqui nos Estados Unidos que é cidadão americano para poder fazer a petição, se enquadrar de alguma forma, é uma boa ideia. Se agora o mundo está se conectando, arrumar um noivo para poder fazer o pedido de noivo, para poder vir, tanto casar aqui nos Estados Unidos ou voltar no país de origem para poder estar casando e estar trazendo a esposa, é a forma mais rápida nesse momento. Outra forma também é a questão de estar entrando em contato com alguma escola, faculdade e já entrar com o visto de estudante, porque quando você entra com o visto de estudante, você pode entrar e sair do país. Então, dá-se o direito de voltar para o seu país para poder visitar a família, passar Natal, Ano Novo e voltar para os Estados Unidos enquanto sua escola continua. Se você vier com o visto de turista e for trocar para o visto de estudante, aí você não pode sair do país, porque se sair do país, você tem que ir no consulado americano no seu país e pedir para trocar. O seu visto ainda permanece de turista, é só a sua estadia aqui que trocou para estudante. Então é um pouquinho confuso. Então essas formas, assim, realmente tá entrando em contato e vendo cada situação para ver onde que se encaixa e poder estar seguindo a forma mais rápida possível para poder estar vindo. Cássio, tenho muitas perguntas, mas parece que o nosso tempo já terminou. Tenho que perguntar mesmo uma outra pergunta relativamente ao visto de estudante, porque também conheço pessoas que... Estou a dizer conheço sempre, porque de facto as pessoas me perguntam essas perguntas sempre. Qual é o processo de obtenção desse visto como se diz, de estudante? Mostrar que você tem condições de estar aqui nos Estados Unidos para estudar sem trabalhar. Eles olham isso muito sério. Tem uma escola que te aceita, que vai te dar o documento do I-20, falando que você é aluno lá e só precisa de documentação para poder já começar a estudar nessa escola e está ainda dentro da sua permanência, se estiver aqui nos Estados Unidos, para poder já começar o processo. Muitas vezes a própria escola já tem um departamento que ajuda os alunos e provar, ter um sponsor, ter uma pessoa que tenha questões financeiras, se não tiver o dinheiro na conta do aluno, poder ter uma pessoa que tenha esse dinheiro e poder mostrar que vai estar sendo responsável por aquele aluno. Mas geralmente as próprias escolas já têm um departamento que pode estar ajudando as pessoas para poder estar conseguindo um visto. E é bom porque aí pode permanecer o tempo que quiser nos Estados Unidos, o ano que for. Se ela estiver continuando estudando e continuar renovando o seu visto, pode ficar o tempo que precisar. Excelente. Portanto, o nosso tempo acabou. O meu nome outra vez é Edizinho Vaz. Tinha comigo aqui a Rita. A Rita é advogada nos Estados Unidos, na cidade de Brockton, para ser exato. Portanto, se você tiver alguma pergunta relativamente ao processo de imigração, sinta-se à vontade em contactar a Rita na cidade de Brockton.
uma rápida pesquisa no Google vai lhe dar muita informação sobre Rita, porque ela é figura pública aqui. Portanto, Rita, outra vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e esperamos lhe ter muitas outras vezes aqui, ok? Muito obrigado.